Olá, pessoal. Vamos para a nossa aula de estatística. Essa primeira parte eu coloquei uma revisão de definições que já vimos e vocês já têm no caderno de vocês. Só para dar uma lembrada em alguns conceitos. O que vai ter de novo é a partir daqui de dados brutos. Dados brutos é o conjunto de dados que ainda não foram numericamente organizados, obtidos após a crítica dos valores. As questões de estatísticas vão vir com dados desorganizados, então isso é chamado de dados brutos. O rol seria o quê? O rol seria o primeiro passo que vocês têm que fazer em todas as questões, que é organizar os dados brutos em ordem crescente. Sempre que vocês forem iniciar, vão ter que fazer essa parte do rol e colocar em ordem crescente. Vamos para nosso primeiro cálculo de estatística da nossa disciplina, que seria distribuição de frequência. Teremos distribuição de frequência simples, que é nesse primeiro momento, e na próxima aula vamos ver distribuição de frequência de intervalos. Uma professora organizou as notas dos alunos obtidas nas provas da seguinte forma: essas notas aí. Aí, para iniciar nossa distribuição de frequência, vamos criar uma tabela. Essa tabela, a primeira coisa que vocês vão fazer é organizar o rol, que é colocar os números, no caso aí as notas em ordem crescente. Aí observem que coloquei duas colunas nessa tabela. A primeira coluna eu coloquei as notas, também em ordem crescente, e a segunda coluna eu coloquei o número de alunos. Aí observem que a nota 1, 2 alunos obtiveram a nota 1. 3 alunos obtiveram a nota 2 e eu fiz isso com as demais notas. Você sai contando quantos alunos tiveram tal nota, até o finalzinho que o total deu 25 alunos. Essa frequência absoluta, que é o número de alunos, os dados vocês vão estar contando quantas vezes certo dado apareceu na pesquisa. Isso vai se chamar de frequência absoluta, que é representado por F. Aqui já entrou na parte dos cálculos. A frequência relativa. Sempre que falar frequência relativa, vocês vão lembrar de porcentagem. Então, como é que calculamos essa frequência relativa? Observem que eu peguei o número 2 e vou estar dividindo pelo total, que é 25. Aí faz 2 dividido por 25, deu 0,08. Multiplicado por 100, deu 8%. Aí, na sequência, 3 dividido por 25, 0,12. 0,12 vezes 100, 12%. 4 dividido por 25, 0,16 vezes 100, 16%. 1 dividido por 25 vai dar 0,04 vezes 100, 4%. E assim sucessivamente até chegar ao último item, que era 3. Aí observem que a gente foi colocando aqui no FR, que é a frequência relativa. O 8%, 12, 16, 8, 16, 4, 12, 12, 12. Somando tudo isso, tem que dar os 100%. Em algumas situações, vai dar uma porcentagem decimal. Nesses casos, vocês têm que fazer as aproximações para no final dar 100%. Às vezes, vocês vão pensar que está errado porque não fechou os 100%, mas vai depender muito da estimativa que vocês fizerem de cada número, ou para mais ou para menos, mas se chegar aproximadamente ou igual a 100% está correto. Aí aqui temos a frequência absoluta acumulada. Como é isso? Ela vai ser representada por F minúsculo A. Observem que eu tenho lá em cima o 2 e repeti o 2 na frequência acumulada. Então, vocês vão fazer o seguinte, sempre vai repetir a primeira linha e somar com o seguinte da coluna da frequência absoluta.
Observem que eu peguei 2 e somei com 3. 2 com 3, 5. 5 com 4, 9. 9 mais 2, 11. 11 mais 4, 15. 15 mais 1, 16. 16 mais 3, 19. 19 mais 3, 22. E 22 mais 3, 25. Como é que vocês vão saber que somaram direitinho? Quando vocês chegarem no final e der o valor total da frequência absoluta. Aí vocês sabem que acertaram. Na sequência, a gente vai ter a frequência relativa da frequência acumulada. A gente fez a frequência relativa da frequência normal, absoluta, né? Agora vamos calcular da frequência relativa acumulada. O sistema é o mesmo. A gente vai pegar todos esses valores aí da coluna anterior e vai sair dividindo pelo total, que é 25, até chegar no 100%. Hoje eu queria explicar só isso para vocês. Não vou estar colocando muita coisa durante as aulas, porque nós só temos 2 aulas por semana e por ser muito cálculos, fica ruim de vocês estarem entendendo. Então, o exercício vai ser só em cima dessa parte que eu expliquei agora. Até a próxima!